Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Sua Saúde Vale Muito. Eu sou a Júlia, iremos discutir sobre saúde, prevenção e bem-estar. Convidamos duas alunas do curso de enfermagem da Universidade UNA para participar do nosso podcast de hoje. Boa noite, meu nome é Yasmin. Boa noite, meu nome é Julie. Somos alunas do 8º período do curso de enfermagem e vamos falar um pouco mais sobre herpes zoster para vocês. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema que pode causar bastante preocupação, mas que com a informação certa pode ser compreendido e tratado adequadamente. A herpes zoster, também conhecido como cobreiro. Vocês já ouviram falar? Fique conosco para compreender mais sobre essa condição, suas formas de prevenção e tratamento. Vamos iniciar falando sobre a caracterização do agente etiológico do herpes zoster. O que precisamos saber sobre o vírus varicela zoster? A herpes zoster é uma doença cutânea, vesicular e bastante dolorosa, causada pelo vírus varicela zoster, que pertence à família Herpes viridae, do gênero Varicelovírus, da espécie Varicela zoster vírus, o mesmo que provoca a catapora. Devemos destacar a importância de entender essa condição, especialmente em relação à sua reativação. O varicela zoster é um vírus de DNA de cadeia dupla, envelopado, o que significa que possui uma membrana lipídica externa derivada da célula hospedeira. E qual é o ciclo da vida do vírus? Após a transmissão da catapora, o vírus se aloja nos gânglios nervosos e pode permanecer inativo por toda a vida. A reativação do vírus se dá devido a fatores como idade avançada, baixas defesas imunológicas, doenças crônicas como hipertensão, diabetes, câncer, AIDS ou até mesmo após transplantes. Julie, qual é o modo de transmissão e o reservatório da doença? A reativação ocorre principalmente em indivíduos imunocomprometidos, com a idade superior a 55 anos, pois a idade avançada está associada ao declínio do sistema imune. Estresse, ansiedade, maus hábitos alimentares, medicamentos como corticoides, doenças crônicas e qualquer outra que comprometa a imunidade. A disseminação do vírus varicela zoster ocorre através da liberação de aerosóis respiratórios, de secreções nasofaríngeas, de lesões cutâneas ou ainda pelo contato direto com as lesões, tanto de pacientes com varicela quanto com herpes zoster. Sendo assim, tem como reservatório o próprio ser humano. Yasmin, quais são os sinais e sintomas da doença? O sintoma mais característico são as lesões cutâneas, que são bolhas que possuem líquido na parte interna que carrega o vírus. Além disso, temos também formigamentos, agulhadas e adormecimento na região afetada pela reativação do vírus. Temos febre, vermelhidão, dor nas feridas, nos nervos, dor de cabeça, coceira nas lesões, disfunção gastrointestinal acompanhada de diarreia. E além disso, o indivíduo ele sente cansaço, desânimo e falta de energia para as atividades do dia a dia. Geralmente, quais são as partes do corpo mais atingidas? As partes do corpo mais atingidas são o tórax, costas e pescoço, porém outras regiões como o rosto pode ser afetada. Normalmente, as lesões se localizam em apenas um lado do corpo, e essas feridas elas podem causar muita dor e incômodo. Julie, qual é o principal método de diagnóstico da herpes zoster? Em quais situações exames laboratoriais são recomendados? O principal método diagnóstico é o clínico, baseado na observação dos sinais e sintomas típicos da doença. No entanto, exames laboratoriais são recomendados em casos atípicos ou duvidosos, com o objetivo de confirmar a infecção ou diferenciá-la de outras doenças. Entre os exames disponíveis destacam-se o teste de Tzanck, a reação em cadeia de polimerase e a sorologia. Agora falando um pouco do sistema imunológico. Como ele responde à reativação do vírus varicela zoster? Quando o vírus começa a se manifestar, a pessoa sente um formigamento ou dor em regiões específicas do corpo. Conforme o vírus caminha pelo nervo, onde ele está alojado, vesículas bolhosas acompanham o trajeto desse nervo afetado, podendo ser bastante numerosas e dando a impressão de ser uma única lesão maior. Elas se limitam e ficam restritas ao local do nervo, onde causam uma inflamação chamada de neuralgia. Nosso corpo combate o vírus?
temos o interferon, que são proteínas produzidas e liberadas em respostas às infecções virais. A imunidade adquirida ela é bastante específica, pois ela reconhece os patógenos, possui memórias capazes de lembrar de como se defender contra aquele micro-organismo específico e reconhece o seu antígeno. Assim, faz o desencadeamento adaptativo com os anticorpos, também conhecido como linfócitos ou soldados de defesa do nosso sistema imune. Julie, consegue nos explicar o que é a imunogenicidade? Claro! A imunogenicidade é a capacidade de uma substância estranha, como por exemplo um antígeno, de provocar uma resposta imune no corpo. Ela pode ser desejada ou indesejada. A indesejada é uma resposta imune do organismo contra um antígeno terapêutico. Essa reação leva à produção de anticorpos antifármacos, inativando assim os efeitos terapêuticos do tratamento e potencialmente induzindo efeitos adversos. Já o desejado está relacionado às vacinas, onde a injeção de um antígeno provoca a resposta imune contra o patógeno, protegendo o organismo de futuras exposições. Agora vamos falar sobre o tratamento. É com você, Yasmin. Como tratamento, temos o tratamento antiviral. Os antivirais, eles ajudam a reduzir a multiplicação do vírus. Eles devem ser iniciados o mais cedo possível, idealmente dentro de 72 horas do aparecimento das lesões. Como exemplo desses antivirais, temos o aciclovir, o valaciclovir e o fanciclovir. Temos o tratamento da dor com analgésicos comuns como paracetamol ou dipirona, anti-inflamatórios não esteroides como o ibuprofeno, por exemplo, analgésicos opioides como o tramadol ou codeína, os corticoides como o prednisona. Temos a prevenção da neuralgia pós-herpética com remédios como amitriptilina e gabapentina. Temos os cuidados locais como forma de tratamento, que são lavar as lesões com água e sabão, evitar romper as bolhas e compressas frias para aliviar o desconforto. Além disso, temos as vacinas. Quais são as principais estratégias de prevenção da herpes zoster e por que são importantes? A principal estratégia de prevenção da herpes zoster é a vacinação, especialmente com a vacina recombinante contra o vírus varicela zoster, que tem alta eficácia em reduzir a incidência e a gravidade da doença, principalmente em idosos. Além disso, recomenda-se a adoção de hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, prática regular de exercícios físicos e controle do estresse, que ajudam a fortalecer o sistema imunológico. Essas medidas são essenciais para reduzir a ocorrência da doença e prevenir complicações, especialmente em pessoas com idade avançada ou imunossuprimidas. Já que falou sobre a vacinação, quais são as indicações? A vacina é disponibilizada pelo SUS através do CRI, Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais, para idosos acima de 60 anos ou a partir dos 18 anos em casos específicos, como, por exemplo, pessoas imunossuprimidas, que têm HIV, AIDS, estão em tratamentos oncológicos ou transplantados, ou então que têm doenças autoimunes como lúpus ou esclerose múltipla, além daquelas que tiveram episódio prévio de herpes zoster após 6 meses de infecção. Já na rede privada, está disponível com prescrição médica a partir dos 50 anos e o custo médio varia entre R$ 800 a R$ 1.200 por dose. Muito bacana, Julie. E como que funciona o esquema vacinal? A vacina contra o herpes zoster é aplicada em 2 doses, com intervalo de 2 a 6 meses entre elas por via intramuscular. Porém, para pacientes imunossuprimidos, recomenda-se administrá-la antes do início de tratamentos que enfraquecem o sistema imunológico. E quais são os possíveis efeitos colaterais da vacina? A vacina pode gerar uma resposta imunológica bem forte, causando efeitos temporários que duram de 2 a 3 dias, como reação local, dor, vermelhidão ou inchaço no braço, e sintomas gerais, como fadiga, dor muscular, dor de cabeça, calafrios, febre leve e náuseas. Agora, o nosso momento mais aguardado e adorado pelo nosso público, o bate-bola curioso. Vamos lá, meninas? Vou explicar para vocês como vai funcionar. Vou fazer algumas perguntas rápidas e vocês vão responder. Ok, já estou preparadíssima. Eu também estou. Então vamos lá. Primeira pergunta. A herpes zoster tem alguma relação com herpes labial ou genital? Muito boa pergunta. É uma dúvida muito frequente.
Mas apesar do nome, não tem nada a ver. São vírus diferentes, mas da mesma família. O zoster é um primo distante, digamos. Agora, Yasmin, dá para ter herpes zoster mais de uma vez? Sim, pior que sim. Embora raro, pode acontecer, especialmente em pessoas que têm a imunidade mais baixa. Julie, pode dar no rosto? Pode. E quando pega o nervo oftálmico, pode até afetar a visão. Nossa, e existe herpes zoster interno? Sim, em alguns casos, o vírus ele pode atingir alguns nervos internos sem causar lesões na pele. É raro, mas existe. Como o corpo guarda esse vírus por tanto tempo, Julie? Então, o vírus ele fica dormindo nos gânglios nervosos desde a catapora. Às vezes, ele pode acordar até décadas depois. Tem relação com o sistema nervoso? Total, por isso que dói tanto. O vírus ele inflama o nervo onde ele fica escondido, por isso tanta dor. Herpes zoster pode aparecer em jovens? Pode sim, principalmente em quem tem o sistema imune comprometido ou passou por muito estresse. E esse estresse realmente acorda o vírus? Pior que sim. O estresse ele mexe com a imunidade e ele pode ser o estopim para o vírus se reativar. Fazendo um adendo aí, galera, que o estresse ele não só ajuda a provocar a herpes zoster, como também ele está atrelado a várias outras doenças. E, Julie, existe herpes zoster sem dor? Existe sim, mas é algo bem raro. A dor é quase sempre o primeiro sinal, às vezes até antes da pele mostrar algo. É verdade que a herpes zoster pode dar no ouvido? Verdade. Chama-se síndrome de Hansen e pode causar paralisia facial e perda auditiva. É muito sério. E pode deixar cicatriz? Pode sim, principalmente se a pessoa coçar ou se a infecção das bolhas for secundária. Tem herpes zoster que não vira bolha? Tem, às vezes só dá uma vermelhidão, uma coceira ou até mesmo dor. É mais difícil de diagnosticar nesses casos. Então ela pode ser confundida com alergia ou picada de inseto? Com certeza. Muita gente acha que é alergia até a dor aumentar e aí as bolhas aparecerem. Yasmin, tem alguma relação com o câncer? Indiretamente. Em alguns casos, a zoster pode ser um sinal de alerta de imunidade baixa, como acontece em pacientes oncológicos. O vírus morre depois do episódio? Não. Ele pode ficar adormecido de novo, como um hóspede indesejado que não vai embora. Quem teve catapora leve também pode ter herpes zoster? Pode sim. A intensidade da catapora não muda a chance do vírus se reativar depois. E a vacina contra zoster serve para quem já teve? Sim, serve sim. Ela não só previne recidivas, como reduz a chance de complicações. E dá para confundir com outras doenças, né? Muito. No início parece apenas uma gripe ou dor muscular, só depois que aparecem as bolhas características. E pode causar dor crônica mesmo depois de curado? Infelizmente sim. A neuralgia pós-herpética, ela pode durar meses ou até anos. E agora, para finalizar o nosso bate-bola, Yasmin, a vacina é só para idosos? Não, ela é recomendada principalmente para maiores de 50, mas em casos de pessoas imunossuprimidas mais jovens, também podem tomar. E assim chegamos ao final do nosso episódio sobre herpes zoster. Se você acompanhou até aqui, já sabe que essa condição, apesar de assustar muita gente, pode ser prevenida com a vacina, diagnosticada rapidamente e tratada de forma eficaz, especialmente quando identificada nos primeiros dias. Obrigada, Yasmin e Julie, por compartilharem seu conhecimento conosco. Nós que agradecemos. Espero muito que tenham gostado do conteúdo. Se sim, curta e mande para um amigo. Até o próximo episódio.